Muito bem. A nossa série, então, é Conflitos da Vida, Estudos Bíblicos. E a gente já esteve estudando, passou, né, gente? Está indo tranquilo, né? Esteve estudando, o primeiro encontro foi o sentido da vida, para que nós fomos criados. E aí, naquele primeiro encontro, nós falamos que nós somos criados para ser eterno. Embora o salário do pecado quebrou este vínculo, o pecado quebrou este vínculo, porque ele é a morte, mas nós somos criados para a eternidade, lá no paraíso. Depois nós falamos que nós somos criados para ser santos, separados, consagrados ao Senhor. E nós somos criados para ser servos, disponíveis para servir. Usamos aquele texto de Efésios 2, de 8 a 10, que fala que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, para que andássemos nela. Tá? Isso foi o primeiro encontro nosso. No segundo encontro, nós respondemos a pergunta: de onde vêm os conflitos e para que fomos criados? Tá? Vamos lá, vamos pensar de onde vêm os conflitos. O conflito vem do pecado. Primeiro, houve a queda do homem, que é a queda, é o pecado. Segundo, o pecado nos fez perder o paraíso, fomos separados de Deus. E aí a nossa luta é voltar para o paraíso. Estamos sempre insatisfeitos com os paraísos que nós temos. E, em terceiro lugar, nós afirmamos que a terra foi amaldiçoada e o mundo passou a ser dominado por forças malignas. E aí nós falamos que existe uma batalha espiritual, né? E existe espíritos dominadores que atuam neste mundo tenebroso. Então, nós falamos isto, e aí vamos para o nosso terceiro tema, que é o nosso terceiro estudo. Está passando aí tranquilo? Quando não passar, você me avisa. Tá? Por que o mundo está como está? Eu quero convidar você... Bateu errado, tá, gente? Por que o mundo está como está? Vamos, antes de ler, vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para comunicarmos e para aprendermos a Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 1, 18 a 31. Romanos 1, de 18 a 31. É um texto bem, um pouco comprido, um pouco longo, mas vamos tentar ler Romanos 1, de 18 a 31, que diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios e tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria nesse momento e que possamos realmente entender a palavra que será compartilhada nesta hora. O que nós pretendemos fazer? Passou? O que nós pretendemos? Qual é o alvo do nosso estudo? É isso mesmo. Primeiro, é entender as razões pelas quais o homem vive num estado de depravação moral e espiritual. Segundo, reconhecer que temos uma natureza inclinada ao pecado. E terceiro, decidir compartilhar e enviar essas verdades para que mais pessoas possam ser salvas, crer e ser salvas. Vamos para frente. Quando nós observamos o comportamento humano, e isso é normal, e sobretudo nesse texto que nós citamos agora, em Romanos capítulo 1, de 18, entendeu? Parece que nós estamos vendo o que acontece neste momento da nossa história humana, não é isso mesmo? Tem alguma diferença? Parece que a gente está lendo alguma publicação de agora, ou assistindo algum jornal pela TV, ou assistindo algum vídeo no YouTube, ou lendo algum artigo em algum lugar. Eu gosto muito de ler, e às vezes eu não gosto de assistir, eu não assisto TV, há muitos anos, né? E às vezes eu assisto um outro vídeo de algum jornal específico, mas no YouTube, nas redes sociais. Mas eu gosto mais de ler o artigo do que... Então eu procuro alguma coisa online que está do dia. Gente, eu tenho visto tanta coisa muito parecida com Romanos capítulo 1. Vocês, se analisarem bem, vamos pensar alguns casos, algumas coisas que Paulo cita daqueles homens que parece muito com o nosso momento. Paulo cita que aqueles homens daquela época e hoje também tinham uma atitude pecaminosa e eles não conheciam o Senhor Jesus como Salvador. Então, a lista deste apóstolo faz dos pecados cometidos pelos homens é muito parecida com a de hoje. Olha, os homens são impiedosos, pervertidos, há injustiça, coração insensato,
irracionalidade, versículo 22, imundície, versículo 24, idolatria, lesbianismo, homossexualismo, injustiça, malícia, maledicência, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, soberba, presunção, maldade, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, infidelidade, desafeição e falta de misericórdia com as pessoas que precisam. Essa é a lista de Romanos. Qualquer coincidência com os dias de hoje, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, não. Agora, se você voltar no estudo da semana passada, você vai saber exatamente por que está acontecendo isso. Porque nós vivemos uma batalha espiritual e existe, e ali em Efésios capítulo 6, versículo 12, isso nós falamos a semana passada, estudamos isso na semana passada, existe uma tendência de... Eu vou continuar nesse mesmo, eu parei nesse aí, tá? É porque não está nos outros, eu estou fazendo os comentários paralelos. Existe uma tendência de o mundo ser dominado por aquilo que o Novo Testamento chama de exorcias, dominações ou dominadores deste mundo tenebroso. Tanto que Jesus diz para os discípulos, ele chama Satanás de príncipe deste mundo. Porque quando Satanás foi expulso dos céus, ele foi atirado sobre a terra, né? E lembram quando Jesus mandou os 70 para anunciar o reino de Deus, e eles voltaram, Senhor, até os demônios se nos submetem. Lembra desse texto? E aí Jesus disse, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Ele estava furioso com aquilo. É claro que, vamos pensar, com quanto o homem tem alcançado o estágio tecnológico, científico, muito elevado, a sua natureza continua a mesma. Gente, nós nunca tivemos um saber científico como nos últimos tempos. É só você analisar. Nós estamos saindo ainda, né, de uma pandemia, ainda está por aí o vírus, né? De vez em quando a gente ouve falar que estão pegando em algum lugar e tal, né? Mas a rapidez com que se fez vacinas, embora que a vacina não seja perfeita, tivemos que tomar 4 doses da vacina para dar uma sensação de segurança, né? E ainda não sabemos se isso resolve, né? Mas melhorou bastante, não melhorou? Já estamos fazendo culto sem máscara, com alguns cuidados. Eu ainda vou a alguns lugares que eu uso máscara, por entender que ainda não tem uma segurança 100%. E por causa dos contatos que eu faço com irmãos e irmãs, e eu tenho que também protegê-los. Embora o nosso saber tecnológico e científico seja muito elevado, a nossa natureza continua a mesma. A nossa natureza é a mesma. Mudou alguma coisa? Esses dias alguém estava falando comigo assim, pastor, nossa, como tem homossexual, né? Mas sempre teve. É só você pegar a história do mundo antigo. Está aqui em Romanos. Você sabe como é que em Roma o homossexualismo era praticado? Nas praças. Nas festas do Senado. Nas festas dos imperadores. Dos Calígulas. Quase todos os líderes romanos eram homossexuais do Império Romano, historicamente. Na Grécia,
Eles tinham uma esposa, mas tinham também os seus rapazes, os seus amantes. E as mulheres também tinham as suas amantes. Isso era muito comum no mundo antigo. Então, quando alguém me diz assim, olha pastor, nunca se ouviu falar nada, é porque não tinha internet. As pessoas não criavam um canal de influenciadores, ou não tentavam ensinar isso nas escolas. Naquela época não tinha isso. É a única diferença. Mas os homens eram desobedientes aos pais, eram avarentos, tanto quanto são hoje. Daí a corrupção, os escândalos de corrupção, não é só no Brasil não, gente, é no mundo inteiro. O ranking dos países mais corruptos, o Brasil está lá numa listinha modesta. Em 49º lugar. Tem coisa pior por aí. Aliás, os nossos patrícios, né, os nossos colonizadores estão melhor colocados na lista, ou seja, entre os 30 primeiros. Eles ganham da gente. Mas nós herdamos isso, né, gente? Então, nós herdamos até um pedigree nisso, na corrupção. Opa, foi. Vamos. Eu tenho que virar para lá, eu esqueço de virar para lá. Acho melhor você seguir aí do que eu seguir, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para você nesta manhã é que o homem tem uma natureza pecaminosa. Isso está claro aqui em Romanos. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando em consequência uma natureza que se inclina à prática do pecado. Olha, observe bem. Quando o homem, eu vou colocar o ser humano, porque o homem e a mulher, hoje a gente também tem que pensar numa linguagem inclusiva, também o tal do politicamente correto, né? E, gente, ontem um amigo meu falou, rapaz, a gente não pode mais nem entrar numa padaria e pedir aquele bolo nega maluca. Por quê? Porque agora é proibido. Você tem que chegar lá e pedir, eu quero um bolo afrodescendente com problemas mentais. Eu falei, sabe o que é mesmo? Esse é um amigo meu bem brincalhão, é pastor, viu, gente? Ele disse, está tão chato esse negócio, que simplesmente mudaram o nome do bolo, puseram outro nome lá, né? Do antigo bolo nega maluca. Ele disse, mas eu insisto em pedir um bolo nega maluca, que minha esposa gosta muito, então eu peço um bolo afrodescendente com problemas mentais. É a mesma coisa. Com outra linguagem. Nós herdamos a natureza pecaminosa. E olha bem, em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não, alguns não pecaram, não, todos pecaram. Então o homem tem uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos com essa inclinação pecaminosa, desobediência. Nós já nascemos com essa vontade de fazer o que é errado. E quando nós falamos a semana passada, no estudo da semana passada, nós falamos que logo que houve essa desobediência, o homem perde o paraíso. Quem estava aqui semana passada ouviu isto. E ato contínuo, lá está narrado, entra o primeiro homicídio.
Ou seja, a natureza, aliás, existem alguns pecados ali. O pecado de Caim, né? Primeiro, relaxado com o culto. No final dos tempos ele oferece um culto a Deus. O que sobrou da sua plantação ele ofereceu para Deus. Está sobrando, eu vou dar para Deus. E Deus não aceitou, enquanto seu irmão Abel pegou o melhor cordeiro do seu rebanho e fez um culto a Deus, e Deus aceitou. E aí, se você observar bem, vamos tentar analisar Romanos 1, como Caim agiu. Relaxado, não é temente a Deus. Aí ele começa a criar uma maledicência, uma maldade na sua cabeça. E ele ficou triste. E Deus perguntou para ele, conversando com ele, batendo um papo com ele, Deus disse: por que você está triste? Se você proceder bem, você vai ser aceito também. Aí a sua revolta é com Deus agora. Então ele está ali programando. Olha, a maldade, como é que é? É programação. Ele chama o irmão dele, vamos para o campo. Vamos, né? Irmão, vamos dar um passeio lá no campo e tal, né? E ele mata o seu irmão, ele cria uma narrativa posterior. E aí, naquela época não tinha celular para filmar o assassinato, mas se tivesse, ele ia filmar e ainda colocar na rede social, que hoje também é outra coisa que estão fazendo, né? Mata e depois põe na rede social. Ou então, alguém passou ali e viu aquele cara morto, filmou Abel ali morto, olha, e compartilha no grupo de WhatsApp, lá de perto do paraíso, né? Imaginou se tivesse esse recurso? Ia acontecer a mesma coisa que acontece hoje. Bom, mas aí Deus disse: o que você fez? O sangue do teu irmão, onde está Abel, seu irmão? Eu sou guardador de meu irmão, mas o sangue dele está clamando a mim. É ali o primeiro homicídio. Tem todo um desenho de maldade e de maledicência. E de criar narrativas porque aqui está demonstrando claramente a natureza humana. Mas vamos pensar adiante sobre esse tema. O homem, mais um slide aí, o homem não teme o julgamento de Deus. Em primeiro lugar, nós falamos que o homem tem uma natureza pecaminosa. Em segundo lugar, ele não teme o julgamento de Deus. Embora Deus tenha se revelado, e aí o apóstolo Paulo fala aí, aqui claramente no capítulo 1 de Romanos, que Deus se revelou, que Deus mostrou, que esses homens são indesculpáveis, porque eles sabem quem é Deus, eles estão ouvindo mensagens de Deus, mas eles optaram em adorar animais, em adorar seres humanos. Alguns adoravam até o imperador. E os imperadores se autodenominavam deuses. Idolatria. E eles não temem o juízo de Deus. Deus deve ser temido pelo homem. É o que nós encontramos lá no Salmo 25, 33, 8. E em Apocalipse também 14. Nós encontramos também na palavra de Deus que ao homem está determinado morrer uma única vez lá em Hebreus.
e depois disso vem um juízo. E todos nós somos indesculpáveis. Agora, Ele é justo, Deus é justo e fará sobressair a sua justiça. E é inevitável que Ele mostre a sua aversão ao pecado, tanto na história quanto no julgamento final. Ele age graciosamente para salvar o pecador, mas derrama a sua ira contra o mal. Aí, versículo 18 de Romanos, que Deus derrama a sua ira contra o mal. Eu estava lendo esses dias um livro de John Stott, até anotei aqui na minha revista. John Stott era um escritor que eu gosto muito. Ele já é falecido, mas eu gosto muito, seus escritos são muito atuais. John Stott, um teólogo inglês, aliás, era o favorito da rainha Elizabeth II, como pregador anglicano. John Stott define a ira de Deus como uma hostilidade contra o mal, uma recusa em suportar o pecado. Eu gosto muito dessa definição, para esclarecer o que é a ira de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o pecador, mas com a mesma intensidade do seu amor para com o pecador, Ele odeia o pecado. Está dando para os irmãos entender? Não existe nenhum paradoxo nisto. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ama o pecador e Ele dá a sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Mas Ele odeia o pecado. E a Bíblia ainda diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso é claro na Bíblia. É fundamental em toda a palavra de Deus. Mas o homem não teme esse juízo de Deus. Eles são idólatras. A idolatria deles redunda em toda sorte de imoralidade e de perversidade. Para estes impiedosos, a família não tem valor nenhum, porque eles não obedecem. Não obedecem aos pais. Um dos imperadores romanos era tão maluco que ele queria saber como é que ele nasceu. Então ele chamou a mãe dele e mandou que o soldado passasse uma espada na barriga da mãe dele para ver como é que era lá dentro. Gente boa. Herodes o Grande, aquele grande Herodes, mandou matar várias esposas. E abrir a barriga da esposa. É a história que conta essas narrativas. Mesmo Deus derramando sua graça, mas o ser humano precisa ter uma reação da graça de Deus. Eu sempre digo que a graça é assim, Deus lhe dá o que você não merece. Mas é assim, graça é um presente de Deus, está aqui o presente. Presente você não paga, você não troca, você recebe. Mas você precisa estender a mão para receber esse presente. Porque a Bíblia diz assim que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. A palavra ali é dom, é dorum. Não é dom no sentido dons, carismas. Quando se traduz, a Bíblia traduz a palavra dons e ministério, ali a palavra é carisma, carismata, no grego. Nesse texto de Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, dom de Deus quer dizer presente, dádiva. Mas você tem que estender a mão e receber. Sabe o que é que acontece com a humanidade? A natureza carnal do homem se recusa a receber o presente
de Deus. Por isso ele diz assim, esses homens são indesculpáveis. Não tem desculpa. Terceiro lugar, o homem não observa a revelação natural de Deus. Opa, passou lá? Foi. Agora foi. O homem não observa a revelação natural de Deus. É possível ver o poder de Deus na criação, e isso o apóstolo Paulo está descrevendo aqui em Romanos capítulo 1. Vocês viram, né? Você vê Deus, o que na teologia nós chamamos de revelação geral. Então, é claro, tem alguma coisa que foi criada, Deus está presente. Lá no Salmo 19, versículo 1, diz assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Observe, tem alguém presente, mantendo, criando e fazendo tudo. Olhe, como o salmista dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele olhava para a majestade das montanhas, e via Deus nisto. Uma revelação geral. A imponência dos mares. Gente, eu nasci numa ilha, e vocês sabem disso, e é hábito nosso sempre ver o pôr do sol em algum lugar da ilha, né? Essa semana meus irmãos mesmos estavam passeando e mandaram fotos, filmaram. É muito rápido, às vezes acontece em 40, 50 segundos, o sol vai sumindo e você vai vendo aquele céu vermelho, mas rapidamente ali na beira-mar, tem muitas praças, tem litorâneas, então você olha aquilo acontecendo. Sempre que eu olhava isto, eu sempre citava o Salmo 19. Porque imediatamente, quando sumia o sol, que escurecia rapidamente, você olhava em direção ao mar, e por não ter energia elétrica no mar, obviamente, né, imediatamente você via aquele céu todo cheio de estrelas, tornando a água do mar prateada. E se tivesse lua cheia, muito mais bonito ficaria. E eu sempre olhava para aquilo e dizia, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui nessas estradas eu saio muito com a Denise, às vezes para olhar o pôr do sol em algum lugar. Tem um lugarzinho que nós gostamos lá, pelos lados do bairro Ponte Nova. Tem um lugarzinho lá que é um mirante maravilhoso. Nós já fizemos muitos piqueniques lá, eu e a Denise, e olhando ali o pôr do sol, uma coisa espetacular de Deus. Eu aproveito para agradecer a Deus. Deus se mostra aos homens que há um caráter criador em todas as coisas. Paulo diz lá em Romanos 1:20, e aqui nós acabamos de ler, quando ele diz, desde o princípio do mundo, Deus tem se revelado. E o ser humano, por causa da sua natureza, se distancia de Deus e dessa revelação de Deus. O homem não conhece a revelação de Deus, ou não reconhece, por causa da sua natureza pecaminosa, ele não reconhece a revelação de Deus. Desculpe, a garganta secou. Eu tenho que lubrificar. Eu desliguei aqui o microfone para poder tossir. Eu vou recapitular com vocês o que eu já falei. O homem tem uma natureza pecaminosa,
Segundo lugar, nós falamos, o homem não teme o julgamento de Deus. Em terceiro lugar, o homem não observa a revelação natural de Deus. Tudo isso está visto no primeiro capítulo de Romanos, naquela lista de pecados, e que de 2000 anos atrás até agora não mudou a lista continua mesmo. Se Paulo fosse reescrever hoje Romanos e fosse escrever, em vez de Romanos, carta aos cristãos do Brasil, você acha que seria diferente isso aqui? Alguém acha que seria diferente, que ele ia escrever diferente? Vamos tirar o tema carta aos romanos e colocar carta ao Brasil. Vai ser a mesma coisa. Da mesma maneira. Ontem eu estava vendo um crime que aconteceu em Curitiba, uma dessas coisas absurdas. Um casal ali que era casado e tal. E aí se separaram porque o cara bebia e ficava muito agressivo. Bom, separou. E tinha lá uma festa, lá, não sei, um aniversário, e ele foi também, e a ex-esposa estava lá. E ele porque queria convencer a ex-esposa a voltar com ele. Ela não aceitou. Então ele tirou um canivete, passou no pescoço dela e depois tentou se matar. Ela morreu na hora, mas ele sobreviveu, está no hospital. É claro que vai ser preso, é feminicídio. Aí você assusta com esse tipo de crime. É a mesma coisa que acontecia no passado. A mesmíssima coisa. Há muitos anos atrás, havia um herói de guerra. Eu não tenho anotado aqui. Isso na Grécia, na antiga Grécia. O homem era muito bem visto porque as suas conquistas e era reverenciado como tal. Mas tinha um amigo seu de infância que também era um general grego e que não tinha se destacado tanto quanto ele. E ele tinha um ressentimento nisso. Então ele fez uma amizade com um imperador da época e disse: o general tal está traindo, está buscando mais popularidade do que o imperador. E começou a minar, até que o imperador resolveu oferecer às autoridades a cabeça daquele general. E disse: olha, vamos fazer um julgamento. Então a pessoa pegava uma espécie de chapinha de terracota, de uma espécie de cerâmica. E aí essa chapinha, todo mundo tinha que votar se era pelo general, era traidor ou não. Então o resultado disso, ele seria exilado ou morto. Então a pessoa tinha que bater com uma espécie de martelo e escrever. O general um dia estava numa viagem e um senhor estava com uma chapinha daquela para votar. E aí ele não sabia que se tratava do general e se aproximou: você vai votar? Ele falou: eu vou votar, mas não estou acertando. E você vai votar em... O que você quer que eu escreva para você? Eu quero que condene esse general traidor. Então, ele ajudou o cara a escrever, condenado. Ele mesmo ajudou o cara que não o conhecia, né? Depois ele perguntou: você conhece esse general? Ah, não, eu só ouvi falar. Então tem que ser condenado. Bom, ele foi exilado, né? Ele morreu no exílio, ele não foi condenado à morte, morreu no exílio. Mas
Isso mostra na história grega antiga que a inveja e a maldade acompanham o ser humano na história. Outro episódio muito interessante, um músico muito famoso chamado Amadeus Mozart. Já ouviram falar nele? Mozart foi um grande músico, mas ele não estudou música, ele era totalmente intuitivo e tinha um ouvido absoluto para a música. Antônio Salieri era seu contemporâneo e era um grande músico. Mas Mozart foi melhor. E Antônio Salieri tinha um ódio disso. O filho de Antônio Salieri queria estudar música e não quis estudar com o pai, quis estudar com Mozart. E aquilo foi a gota d'água. Em Viena, Antônio Salieri era muito conhecido, erudito. Mozart era muito mais reverenciado. Ele ouvia a música e corrigia a música pelo que ele ouvia. Dizem, Mozart morreu envenenado. Mas os historiadores dizem que Antônio Salieri que envenenou Mozart. A inveja na história. A maldade humana na história. Talvez daqui a alguns anos nós vamos saber de alguns políticos que morreram misteriosamente, e a gente vai saber o que de fato aconteceu daqui a alguns anos. A história vai nos contar detalhadamente o que de fato aconteceu. Bom, e finalmente o homem não conhece a revelação especial de Deus. Quem é a revelação especial de Deus? Além do homem ser maldoso, além do homem ter a sua natureza, não reconhece o juízo de Deus, não reconhece Deus a sua revelação geral, mas não reconhece Jesus, que é a expressão exata de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, afirma isso. E que como tal pode fazê-lo conhecido de todo homem. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas. Então, o homem não conhece a revelação geral, não reconhece Deus na criação, mas ele não reconhece Deus encarnado em Jesus Cristo. O homem, como diz lá em Tiago, segundo Tiago capítulo 3, que o homem é totalmente impiedoso, tem aparência de piedade. Eu vejo o seguinte, que muitas vezes Deus tem se tornado uma estratégia para alguns. Só para vocês terem uma ideia. Antigamente os pastores pregavam sobre o pecado e pesavam a mão. E as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando os pastores falam de pecado, sabe o que acontece? As pessoas mudam de igreja. Não é isso mesmo? Fala sobre pecado. Eu tenho uma outra postura pastoral, então quando eu sei que há algum problema de ordem moral, eu costumo não usar o púlpito para atacar quem quer que seja. A minha mensagem sempre é direcionada pela palavra de Deus e não deve ser ideológica. Então, às vezes que eu sei de algumas dificuldades, eu chamo na clínica pastoral aquilo que a gente chama de aconselhamento, cuidado pastoral, então eu tento contornar. Mas o que eu percebo que as pessoas, quando elas se tenta cuidar, elas vão até um determinado passo. Depois disso, bom, eu vou para outra igreja. Porque continuamos com a mesma natureza.
para a gente concluir. Devemos pregar aos homens, mas devemos entender que nós lutamos contra Satanás. Devemos pregar o Evangelho, mas não nos esqueçamos que também, que somente no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, como diz 2 Pedro 3,13, estaremos completamente livres da presença do pecado e do que insiste em pecar. Quando eu trabalhei um período com recuperação de alcoólatras, a gente tinha uma palavra que a gente dava: olha, se você quer beber, o problema é seu. Se você não quer beber, o problema é nosso. Então, a gente sempre dizia isto, e era uma filosofia de trabalho. O problema agora é nosso, se você não quer beber. Então, a gente trabalhava a questão da abstinência e da recuperação do alcoólatra. Então, eu falo sempre para as pessoas, também do ponto de vista espiritual. Eu tenho conversado sobre a palavra de Deus com milhares de pessoas. Se a pessoa quer viver do jeito que ela está, que ela sempre foi, o problema é dela. Se ela não quer viver, se ela quer mudar de vida, aí o problema é meu. Eu vou ajudar essas pessoas, vamos chamar isso de discipulado, de cuidado pastoral, de cuidado cristão, de amor cristão. Agora, se a pessoa não quer mudar de vida, então não há nada o que fazer, que é o caso aqui de Romanos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor confirme a palavra desse estudo. Nós estamos gravando os estudos, e esses estudos estão ficando aí. Daqui a uns dias nós vamos disponibilizar os estudos anteriores e todos os estudos serão editados e serão colocados à disposição, e os links nós estaremos divulgando. Não estamos transmitindo ao vivo, tá, gente? Mesmo porque tem coisa que a gente edita, corta, né? Avisos, por exemplo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, além de termos um tempo de adoração, louvor, também temos um tempo de edificação.